Olá, seja bem-vindo para mais um Poder Político, nosso 13º programa Poder Político, a partir de agora com análises do jornalista Marcos Vieira, que está aqui à minha direita, e do Lucivan Machado, aqui à esquerda. E o nosso primeiro tema do Poder Político de hoje é a questão do número de eleitores por partido político em Anápolis. O PV, Partido Verde, é hoje o maior partido de Anápolis em número de filiados. Os dados do TSE, atualizados agora no dia 30 de abril, revelam que 32 partidos têm filiados registrados em Anápolis. O PT manteve a segunda posição e o PSDB caiu da primeira para a terceira. O PV, agora primeiro colocado, subiu várias posições. Apenas 4 partidos em Anápolis têm mais de 2.000 filiados. Alguma surpresa nesses números, Marcos Vieira? Partido Verde. Embora a gente na edição passada tivesse comentado a importância que o partido estava construindo aqui na cidade de Anápolis para a disputa da eleição, em abril de 2016, que foi o outro ano que teve a eleição municipal, o PV não tinha nem 200 filiados aqui na cidade. E bateu a marca dos 3.000, né? Uma novidade em uma cidade que a gente tem, que é bastante politizada, mas tem pouca gente filiada em partido, se a gente levar em consideração o número de eleitores e o número de eleitores filiados a alguma sigla. Quem tinha esse número expressivo de filiados, né, aqui na cidade de Anápolis foi o PMDB, naquela época áurea do PMDB, do MDB, que tinha muitos filiados aqui, mas realmente, passando dos 3.000 filiados, o PV surpreende, né, Luciano? É o único partido que tem mais de 3.000 filiados aqui na cidade de Anápolis. Agora, aí o que chama a atenção é aquilo que nós até falamos no programa passado, a atenção que o presidente do partido dá ao PV, que no caso é o vereador Domingos Paula, porque nós até comentamos recentemente que tem muitos que são eleitos e depois deixam de fazer a política, movimentar o partido somente no ano eleitoral novamente. O que não acontece com o Domingos Paula, que é o presidente. Ele vive os 4 anos por conta do PV e movimenta o partido. E agora chegaram várias pessoas aí com um potencial bom eleitoral, de voto inclusive, levando outras pessoas. Agora o que chama a atenção, o que me chamou a atenção também nessa lista, eu pensei que estaria em uma posição melhor, eram democratas. Está na 7ª posição. Quantos filiados? Vamos lá aqui, ó. O PV tem 3.236. O PT, Partido dos Trabalhadores, é o segundo colocado, com 2.993. Cresceu um pouquinho, né? Cresceu um pouco, manteve a segunda posição. O PSDB, que era o primeiro, agora cai para terceiro, 2.846 eleitores. E aí, só analisando aí do PSDB, para mim normal também, porque a decadência que está o partido em Anápolis, uma confusão interna, não sabe se é João Gomes que é presidente, não sabe se é Samuel Gemos. O João Gomes recentemente disse que é ele, mas o Samuel Gemos, que era o presidente, ou é o presidente, não sei, não confirma quem é a presidência do partido. O partido que perdeu 3 vereadores, então para mim é normal essa queda. Eu acho que esse detalhe é importante, perdeu os 3 vereadores e obviamente sai aqueles que são seguidores dos vereadores. Né? E migram para outros partidos. Né? Aquele negócio fala assim, estou indo para o partido X e a base está indo junto também. Isso. O quarto é o MDB, com 2.245. O quinto é o Progressistas, com 1.991. O sexto, o PL, 1.785. O DEM é o sétimo, com 1.699. Em oitavo, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, 1.268. O nono é o PDT, com 870. E o 10º, o Podemos, com 779. A gente pode destacar aqui o PSB, que aliás daqui a pouquinho a gente vai falar do partido. O partido é o 13º com 627. O Solidariedade, ele é o 18º com 419. O PMN, que tinha representação na Câmara, né, até então, aliás, tem ainda dois vereadores, 279. Ele é o 22º colocado. Veja para mim, por favor, destaque, basicamente, o Patriota, que deve ter candidato, que é o Zé de Lima. O Patriota é o 17º colocado, tem 423 filiados. E o DC? O DC tem 390 filiados, é o 19º. Eu disse pelo Democratas, me surpreendeu, porque está no auge hoje, né? O Democratas, não diria nem no estado de Goiás, mas em Anápolis. Tem, recentemente agora, o vice-prefeito assumiu, se filiou ao Democratas.
Eles vêm forte com uma chapa proporcional, com vários ex-vereadores. Enfim, eu esperava um número maior de filiados no Democratas, mas isso não aconteceu, né? Então... A nota que eu dou também em relação a isso, Orivaldo, Lucivan, é o PL, né, que tem 1.785 filiados, né? É o 6º maior partido e não tem gente com mandato aqui na cidade. Não tem. Agora tem um detalhe, essa semana oficialmente o PL confirmou o apoio a Roberto Naves. Eu participei de uma reunião há cerca de 2 meses atrás, onde foi tudo acertado, já estava tudo certo, só que eles não quiseram conceder entrevista, aquela oportunidade, disse que tinham que esperar mais um tempo e essa semana confirmou o PL vai mesmo apoiar a candidatura de Roberto Naves à reeleição. E um fato curioso, né, que você tem aqui talvez um pouco mais de 20 mil pessoas filiadas a partidos políticos em Anápolis. De 270 mil eleitores, menos de 10% estão filiados a partidos políticos. Esse é um dado, é um fator que é sempre analisado, né? Porque há uma repulsa, digamos assim, meio que natural da sociedade como um todo a partido político. O que parece no Brasil é que a pessoa se filia a algum partido político com algum objetivo de alcançar poder. Não é só porque ele é simpático ao partido, ele está lá porque um amigo dele vai ser candidato ou porque ele próprio vai ser candidato. Só um detalhe nessa questão do PV, a tática lá foi o seguinte, o Domingos foi atrás daqueles que têm potencial para ser candidato a vereador e esses que chegaram como pré-candidatos levaram vários outros que não vão disputar as eleições. E aí chegou a esse número tão expressivo. Bom, outro assunto nosso aqui é o PSB. O PSB na cidade de Anápolis, o partido monta uma chapa competitiva. Semana passada falamos do PV, da chapa proporcional, da chapa para vereador, e agora vamos falar do PSB, que tem 54 pré-candidatos para escolher 35. Para escolher 35. Então, 19 e são 22 mulheres, entre esses 54, 22 mulheres que são pré-candidatas. As projeções da diretoria do partido: eleger 2 vereadores e brigar pelo 3º na sobra. Aí não é novidade. Não, isso aí todos os partidos estão mais ou menos nessa... E é a mesma conta do PV, né? A conta do PV também é essa. Diz que 2 certeza e beliscando pela 3ª vaga. Agora, quem é que o partido tem? Aqui nós temos uma relação, alguns nomes que estão no PSB. O vereador Jackson Charles, que é o presidente do partido, o vereador Jackson Charles, ele que na eleição passada teve 1.541 votos e foi eleito vereador. O Paulo de Lima, que é suplente de vereador, assumiu, estava como vereador até pouco tempo. Era do PDT, né? Era do PDT, agora é do PSB, teve 1.205 votos na última eleição. O José Chaveiro, ex-vereador, 1.098 votos na última eleição. Reinaldo Guzmão, que também já foi vereador, são puxadores de voto, digamos assim, dessa chapa. Aí você tem aqui o Rodrigo Lemos, segundo o Jackson, um candidato que tem uma capacidade acima de 1.000 votos. Eu também acredito nisso. O Fernando Valeriano está mais ou menos nesse nível também. O Sabará está próximo a esse número. Velho de guerra em candidatura aí. Exatamente. Toda eleição tá lá. Luiz Despachante é outro nome que está também na chapa. A Lívia, que é do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde. Aí você tem Marcelo Vaz, da Construção Civil. O Nenzico, ex-jogador, é construtor. A Silvana Tiburcio, que é funcionária da Educação. O Sunério Ferreira, que hoje é funcionário da GAI, mas ele esteve na administração, no período da administração de Antônio Gomide e de João Gomes. É o braço direito de João Gomes. É o braço direito, né, naquela época. Da Associação de Moradores do Polo Centro, o Claudinei. A Sonilda, que é agente de saúde. Aliás, 4 agentes de saúde nessa chapa do PSB. O Antônio Ferreira, que é ceramista na Vila Fabril. A Débora, que é proprietária de restaurante em Anápolis. A Marcilene, que até já foi candidata a vereadora aqui em Anápolis. O Everaldo, que é gerente da rede Supervi. São candidatos que têm capacidade de voto aí na casa de 600 votos acima, 500, 600 votos acima. A gente falou disso aqui num programa passado, da capacidade de você reunir numa chapa vereadores que tenham uma condição de voto interessante para que você possa brigar por 2 ou às vezes até 3 vagas na disputa para vereador. 3 é muito complicado, é difícil, mas pelo menos brigar por 2 vagas. A intenção aqui do
do vereador Jackson Charles e das pessoas que estão hoje trabalhando o PSB em Anápolis é montar uma chapa com essa característica. E o PSB vai na mesma linha, não sei se o Lucivan concorda, do PV, de um partido que manteve uma presidência num nome só nos últimos 4 anos e construiu, aí conseguiu se construir. Não é partido que teve mudanças drásticas agora para montar uma chapa de última hora. Então é um partido que vem mexendo as peças há um bom tempo também. E aí, se você pegar esses nomes, a maioria eu conheço, não conheço todos, mas conheço a maioria. Se a gente for pegar a moedinha que eu ia apostar, quais seriam os 2 eleitos aí, é claro que a gente colocaria um deles como o vereador Jackson Charles. Isso. Por ser o presidente, por já estar com mandato, por ter feito um bom trabalho quando esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É um vereador atuante, tem voz ali na Câmara Municipal. Então, a gente apostaria nele, com certeza. Agora, o restante do dinheiro é apostar em quem? Você citou aí, são 4 vereadores, 3 ex-vereadores, que a média é de 1.000 votos. 2 que praticamente estão no mandato. O Jackson Charles ficou fora um tempo, mas é o dono do mandato, e o Paulo de Lima que ficou aqui na Câmara até... Quer dizer, pelo menos eles vão ter que aumentar um pouquinho os votos deles aí. O Paulo de Lima teve quantos votos na passada? 1.205. Eu acredito que com 1.205 nessa chapa... Não, acho que não. Vai ter que subir um pouquinho mais. Vai ter que subir um pouquinho mais para conseguir a vaga, né? O PSB que surgiu com um pouco mais de força aqui em Anápolis com o Pedro Sayum, na chapa do Hernani de Paula, na eleição de 2000. Sim. Depois até assumiu a prefeitura com o PSB. Ele era do PSB. Depois teve o Atair Pio, era PP naquela oportunidade. Né? O Pedro Sayum era PSB, foi o grande momento do PSB na cidade, porque naquela época a gente lembra que além de eleger o Pedro Sayum, reeleger o Pedro Sayum, fez a bancada que tinha Ciro Miguel, Gerson Santana, que o Gerson Falati, que foi presidente da Câmara, e Valmir Jacinto, se não me engano. Exatamente. Que eram os nomes que... Naquela época, eleger 3 vereadores como hoje é um Na feito, verdade, era né? o João da Luz e depois assumiu o Ciro Miguel. Mas a Câmara... Na Câmara, a bancada do PSB foi E a gente não pode esquecer também do PSB de Lucivânia, né? Até pouco tempo atrás ela era senadora pelo PSB. Agora ela deixou o PSB, não sei para onde ela foi. Ela ficou pouco tempo no PSB, ela não era uma PSBista raiz, né? Mas colaborou com o partido naquele momento importante. Ela teve um bom tempo no PSB, né? Mas não foi daqueles tantas influências. Então, né? O que o PSB está tentando hoje também é reocupar esses espaços, né? Que acabou perdendo de um tempo para cá. E escolheu também aquele viés, Marcos, de não ter candidato a prefeito, de apoiar um candidato, né, o PSB já definiu que vai apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Roberto Naves. E outra questão que eu levanto aí é em relação ao Paulo de Lima, né? Para a gente observar o comportamento dele, porque na eleição passada ele teve o baque de ter tido atrito com o irmão, José de Lima, e lançamento de candidatura do sobrinho também. Então, do sobrinho e do filho, José de Lima. O sobrinho do Paulo. Isso, mas na verdade são 2 sobrinhos, eu me enganei aqui. É ele, o Liminha, filho de Zé de Lima, e o Marcelo Madeira. Marcelo Madeira, que não, e nessa eleição agora... também vai ser da mesma forma. Os 2 são candidatos. Pois é, mas naquele momento ele era vereador e ele vinha para a reeleição e não tinha concorrência na família. E foi um baque que fez com que ele diminuísse o número de votos e perdesse a reeleição. Então vamos ver o comportamento agora. Eu me lembro que na eleição passada ele só foi informado que os sobrinhos seriam candidatos na última hora. Ele ficou muito chateado com aquilo, inclusive. Teve um atrito na família. Agora, dessa vez, ele já está melhor preparado, porque os 2 que foram candidatos na passada serão candidatos novamente agora. E assim como o PV, o PSB também monta uma chapa competitiva para brigar por 2. Certamente por 2 vagas na Câmara. Acho que 2 faz. Então, são 2, nós analisamos um na semana passada e o outro agora, 2 partidos que vêm com uma força importante para disputar as eleições proporcionais na cidade. Olha, o nosso último tema aqui do programa, nós vamos tratar de um assunto interessante também, porque na ditadura militar, né, eu pelo menos vivi uma parte, né, desse processo, o Marcos também viveu ali já no finalzinho, né, Marcos? Sim. O Lucivan também. Os militares assumiram o poder pela força. Nesse período democrático, não é, que nós estamos vivendo, eles estão ocupando os espaços por meio do voto. Anápolis, por exemplo, já teve vários militares nesse período, né, de redemocratização que ocuparam funções na administração pública, na administração, no mundo político. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o Cabo Jacinto, né, que é da área militar, o Sargento Pereira, o Sargento Alberto, o Cabo Guimarães, o Sargento Anderson, que hoje inclusive está ocupando a cadeira de vereador. Na área da segurança pública, a gente tem nome
como pré-candidatos hoje do delegado Humberto Evangelista, que é da Polícia Federal, o brigadeiro do ar Luiz Cláudio Bragança Pinheiro, que é da Força Aérea Brasileira. Tem políticos com mandato em Goiás e no Brasil, Coronel Adailton, por exemplo, que é deputado estadual, o delegado João Campos, que é da Polícia Civil, o delegado da Polícia Civil, o delegado Valdir, o delegado Éder Martins, que é vereador lá em Abadiânia e é pré-candidato a prefeito lá em Abadiânia. O presidente Bolsonaro, ele foi militar, né? Ele é ex-capitão do Exército. O general Hamilton Mourão é vice-presidente, ele é general do Exército. O general Roberto Sebastião Peternelli, ele é deputado federal do PSL de São Paulo. Deputado federal Major Vitor Hugo, que é de Goiás, do PSL. Os militares, né, estão se envolvendo e ocupando espaços, diga-se passagem, eleitos democraticamente pelo voto. É uma curiosidade também nesse momento, né? E você citou agora há pouco o nome do brigadeiro Bragança, né? Que hoje se coloca como pré-candidato pelos republicanos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele recentemente e depois da entrevista nós ficamos ali conversando. É claro que, segundo ele, é pré-candidato, mas que tem que ser construída essa candidatura. Ele não está garantindo que lá em outubro, ou em novembro, dezembro, quando for realizada a eleição, ele será candidato. Ele quer ser, mas tem que construir. E o que ele vai fazer agora, trabalhar nesses próximos dias, nesses próximos meses, para poder viabilizar e construir essa candidatura, é essa questão do militarismo. Ele quer mostrar isso, que a força que o país tem hoje com o militarismo, presidente, vice-presidente, vários deputados, ele vai trabalhar nessa linha agora para poder viabilizar a sua candidatura, porque ele acredita que o militarismo está no auge. Pois é, eu também acho que está no auge para a opinião pública, né? A gente vê que o esteio do presidente Bolsonaro, o núcleo duro dele é formado por militares. Por generais, né? Generais, gente do Exército que passa uma boa imagem, uma imagem para a população de disciplina, de conhecimento técnico, e aí eu acho que tem que ser mantido. Eu acho que foi isso também, Luciano. Os militares, nesse período de redemocratização, eles construíram uma imagem altamente positiva para a população e muita gente encara eles como a principal possibilidade para o fim da corrupção. Então eles entram na política. A gente sempre teve muito policial militar disputando a eleição. Mas agora, assim, a grande novidade que eu vejo que você trouxe essa semana, Lucivan, foi um ex-comandante da base aérea se prontificando a ser candidato a prefeito de Anápolis. E achei interessante esse posicionamento dele, porque o brigadeiro Bragança, ele morou em 12 cidades do país, Rio de Janeiro e outros estados, como, né, pelo militarismo, né, pela função dele na base aérea. E ele escolheu Anápolis. Hoje ele é aposentado e ele resolveu e escolheu Anápolis para morar. Está residindo em Anápolis já há cerca de 2 anos, foi comandante da base aérea e agora coloca o seu nome pelo Republicanos. E tem o apoio de João Campos, viu? E por tudo que cerca, né, essa áurea que às vezes cerca o militar, né, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, há uma empatia muito grande da comunidade, das pessoas com as Forças Armadas, porque elas são a nossa defesa. Quer dizer, como não apoiar, como não dar força, como não dar crédito às Forças Armadas que garantem a nossa soberania nacional? É claro que todos têm essa visão de crédito àquilo que é feito pelas Forças Armadas. E quem sabe para aqueles que brigam para a volta de uma ditadura militar no Brasil, que eles não também busquem esse viés, ao invés de brigar pela ditadura, que elejam militares pelo voto. Né, que elejam representantes das Forças Armadas pelo voto, como eles estão ocupando aí naturalmente os espaços e muitos deles fazendo um grande trabalho. Né? Eles têm falhas e acertos como todos, mas quem sabe essa seja eu quero um militar governando. Vote em militar. Vote nele. Vote no militar, então. E nessas eleições agora em Anápolis teremos vários candidatos aí, você militares, citou alguns, né? Aí, esse que você citou aí, praticamente todos eles são candidatos. Sargento Alberto, o Cabo Jacinto, o Cabo Maranhão eu não sei, o Cabo Maranhão não tem essa informação se ele busca mais uma oportunidade na Câmara Municipal. O Sargento Alberto o Sargento Anderson a maioria que você citou. Essa questão, eu acho que é bom frisar isso, Oswaldo, ocupar naturalmente os espaços. Primeiro, o principal erro, na minha opinião, é aquele que apoia um militar no poder, através do voto direto, desconsiderar os civis. Sabe, achar que os civis eles têm menos capacidade que o militar. Não é isso, né? Esse é um ponto que não pode ser, numa democracia não vale.
Ô Marcos, para fechar aqui, nós tivemos muita repercussão do programa anterior e uma delas, né, que é uma visão até um pouco mais crítica em relação ao que nós abordamos aqui sobre a agressão a jornalistas, e citamos aqui, por exemplo, a estratégia do fascismo, que quando surgiu, uma das primeiras estratégias do fascismo foi enfraquecer a imprensa, atacar a imprensa, desacreditar os veículos de comunicação e os profissionais de imprensa. Isso foi uma estratégia, isso está nos livros de história, não é uma invenção nossa aqui, foi uma estratégia do fascismo. Não é uma releitura da história, é um fato histórico. Né? Nos livros, se você quiser perder um pouquinho de tempo para ler a história e acompanhar, você vai perceber isso. Ganhar né? Um pouquinho de tempo. Aí nós temos aqui uma mensagem que a gente vai trazer aqui, que é do Leonardo M. Ele escreveu o seguinte: sobre o início da conversa desse programa, do programa anterior, lamentável a falta de conhecimento, informação e a irresponsabilidade de vocês. Só de fazer ligação do fascismo com alguém da direita, ou mesmo dizerem que as agressões feitas foram induzidas pelo presidente, já demonstra isso. Por exemplo, não tenho nenhum apreço pela pessoa do presidente, mas temos que ser responsáveis e corretos. Chega dessa imprensa comprada e viesada. Já vi que o nível da imprensa no Brasil é baixo em todo lugar, salvo raras exceções. Eu acredito que em algumas situações a imprensa, em alguns setores da imprensa, realmente tem uma dificuldade em abrir um espaço um pouco mais democrático e dar espaço. Tem alguns alguns setores que realmente têm essa posição, mas no geral a imprensa tem feito um trabalho muito importante de garantia democrática. E quando se fala aqui em nível baixo, nós não podemos também, considerando esse nível baixo, emitirmos opiniões que também nos nivelem nesse nível baixo. De desrespeito, de ofensa, como foi feito aqui nessa mensagem. Para mim, quando você fala, essa imprensa comprada, essa imprensa viesada, como o Leonardo colocou aqui, discordo frontalmente, Leonardo, discordo frontalmente. Eu achei que foi uma atitude até desrespeitosa da sua parte em colocar isso aqui. E outra coisa, o presidente Bolsonaro não tem insuflado alguns seguidores contra profissionais de imprensa e veículos de imprensa? Sim, são várias. Tanto é que a gente publicou na edição passada, nos comentários, na descrição do vídeo, um relatório feito de várias agressões apenas no ano de 2020 do presidente contra a imprensa, sabe? Isso é fato, sabe? É só ir lá no Google digitar que você vai ver um monte delas. E assim, sejamos honestos aqui e não sejamos também inocentes. O presidente, obviamente, em nenhum momento vai virar para um seguidor e mandar ele dar um chute num jornalista, sabe? Mas aquilo que ele fala pode ser entendido como uma maneira de credenciar o seu apoiador a agredir a imprensa, sabe? Sem comentário. Sem comentário. E a agressão não é só agressão física, né, de Luciano? Não. A agressão tem várias formas de agredir. Isso a gente está vendo todos os dias. Ninguém está inventando, nós estamos vendo e ouvindo, né? Respeitamos a sua posição, Leonardo. Você pode você pode ter certeza que mesmo você adotando uma posição como essa, jamais a gente vai dizer que você é comprado por algum setor político, que você tem uma posição tendenciosa em relação a esse ou aquele. Você está dizendo aqui que você diz aqui que não apoia, né, o presidente, diz que não tem nenhum apreço pela pessoa do presidente. A gente vai acreditar no que você está dizendo, em respeito a você como cidadão e como alguém que tem acompanhado e participado e colaborado com esse nosso debate aqui, tá certo? Embora eu discorde frontalmente das questões que você colocou aqui, inclusive acho que você foi desrespeitoso em algumas das colocações que você fez aqui na sua mensagem. Em nenhum momento você vai ver esse tipo de comportamento da nossa parte para com você ou com qualquer outra pessoa que a gente vai abordar e vai discutir aqui dentro do nosso programa. Só para eu concluir rapidamente, o Leonardo disse aí que fez uma análise da nossa imprensa brasileira em relação ao resto do mundo, então obviamente ele acompanha a imprensa de outros países. Então chama atenção para a imprensa francesa, que é bem esquerda, direita, os veículos eles se posicionam bem definidos lá, e a imprensa norte-americana dos Estados Unidos, que inclusive os grandes jornais têm o hábito de se posicionar em relação a candidatos a presidente no editorial. Esse jornal apoia fulano, esse jornal apoia cicrano.
Então, assim, a imprensa no mundo não tem tanta diferença em relação à brasileira. E isso que nós estamos falando aqui também desse estímulo por parte do governo, do presidente para os seus seguidores contra a imprensa, esse assunto também é tratado na imprensa mundial. Sempre tem informações lá a respeito desse assunto. E só para fechar, a gente tem muito orgulho de ser jornalista e de fazer parte do jornalismo anapolino, que é um dos jornalismos de trincheira no estado de Goiás, no Brasil, com profissionais extremamente capacitados, sérios. A gente faz uma imprensa, ou buscamos fazer uma imprensa séria, ética, honesta. Esse, pelo menos, é o princípio aqui do nosso programa e a gente faz questão de reafirmar isso aqui para todos, né? E da independência que nós temos aqui, que nós três temos aqui, para falar sobre o assunto que nós quisermos, sem policiamento, sem emitir uma opinião e dizer, você é fascista, você é comunista, você é não sei o quê. Então, enfim, hoje a polarização política no Brasil, infelizmente, ela gera ela causa um mal muito grande nesse tipo de debate. Aliás, às vezes nem tem debate, né? Às vezes o debate mesmo importante, ele fica em segundo plano. Não é mesmo? Mais alguma consideração, Marcos? Fechou. Fechou. Lucivan, tranquilo? Tudo tranquilo. Um abraço. Um abraço. Ao Lucivan, ao Marcos, a você que está ligado com a gente, um grande abraço, obrigado e até o próximo Poder Político.